Boa tarde, gente, boa tarde. Vamos começar a nossa live. Eu nem divulguei, né, gente? Nem falei qual que seria o motivo dessa live de hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre a disciplina positiva. Como que a disciplina positiva pode ajudar a gente na educação dos filhos. Tem a psicologia positiva também, que eu amo. Mas hoje eu vou falar sobre a disciplina positiva. Tem gente que ainda faz, né, confusão sobre disciplina positiva, psicologia positiva, são coisas diferentes. Embora em alguns aspectos elas se encontram, elas se parecem. Mas a disciplina positiva é uma maneira de educar, né, que eu conheci, que eu acho, assim, maravilhosa. E que ela realmente veio, assim, no ponto certo para mim, da forma como eu acreditava, né? Como eu acredito que as coisas precisam acontecer. Então, vamos começando, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Bora. Disciplina positiva. Eita, como a disciplina positiva. Ai, gente, eu queria colocar aqui, mas deixa, eu não vou colocar, não. Então, né, o nosso bate-papo de hoje é como a disciplina positiva pode nos ajudar na criação dos nossos filhos. Vamos chegando pra gente começar a nossa live de hoje. Enquanto isso, você vai me respondendo aí. Você conhece disciplina positiva? Sabe o que é? Do que ela fala? O que seria a disciplina positiva? Vamos ver. Ok. Bom, então vamos lá, gente. A disciplina positiva, né, é uma forma que temos de educar, né, que a gente pode educar os nossos filhos. Na verdade, a disciplina positiva a gente pode utilizar em diversos contextos, né? A gente pode utilizar na sala de aula, a gente pode utilizar nos relacionamentos. Na verdade, é para a vida, né? E é uma forma, assim, muito linda. Ei, Sara, ei, Carolina. Ei, Sinara, boa tarde. É uma forma muito bonita da gente educar, porque é uma forma muito respeitosa. Eu já havia visto, né, outras abordagens que, né, nesse meu estudo aí sempre, né, de relação entre pais e filhos, eu já conheci algumas formas e eu ainda não tinha ficado satisfeita com o que eu tinha encontrado. Então, depois que eu descobri a disciplina positiva, eu comecei a perceber que aquilo realmente fazia muito sentido. Tanto que o programa Mães Conscientes hoje, ele tem uma base, né, em disciplina positiva e também constelação familiar. Então vamos lá, e Sheila, boa tarde. Então olha só, primeiro eu vou falar para vocês o seguinte, né, o que os nossos filhos precisam? Sempre que a gente vai educar os nossos filhos, a gente pensa, né, esse menino tá precisando de disciplina, esse menino tá precisando de educação. Mas a gente precisa entender também qual que é a necessidade. E essa necessidade aqui é uma necessidade para todo mundo, sabe? Não é só para as crianças, não é só para adolescente. Acho que todos nós temos essa necessidade, que é o senso de aceitação e importância. A gente precisa se sentir aceito, a gente precisa se sentir importante, e isso vai até a vida adulta. Isso não muda, vai até a vida adulta. Então, o poder pessoal apropriado à idade. Então, a gente precisa saber decidir, saber resolver, saber escolher de acordo com a nossa maturidade, com a nossa idade. Por exemplo, um bebezinho, ele não sabe, né, tantas coisas assim, ele não vai saber fazer tantas escolhas, ele não vai saber tanto de resolução de problemas, mas um adulto, ele já sabe disso, é isso. Então, outra situação da disciplina positiva, disciplina que ensina a ser gentil e firme ao mesmo tempo. E essa, gente, eu acho que é assim, das maiores dificuldades, na verdade, né, dos pais, de serem gentis e firmes ao mesmo tempo. Alguns pais, ou eles vão para gentileza demais, para permissividade, ou eles querem ser firmes demais e vão para o autoritarismo. E isso acaba dificultando o vínculo com o filho. Então, os pais têm dificuldade de perceber a necessidade dos filhos, de realmente se conectar e fazer o que é correto. Então, quando a gente consegue ser gentil e firme ao mesmo tempo, é realmente assim uma das chaves para a gente
conseguir, né, educar de forma positiva, de forma respeitosa. Mas até a gente conseguir nesse passo, né, de ser gentil e firme, a gente precisa antes conseguir, né, uns passos antes disso. A gente precisa primeiro aprender a lidar com a gente mesmo, ser gentil e firme conosco, né, ser acolhedores, né, acolhedoras conosco mesmo. Se a gente não consegue nos acolher, a gente também não consegue, né, se a gente não consegue ter empatia por nós mesmos, autocompaixão, autocuidado, a gente não consegue fazer isso em relação aos nossos filhos. Então a disciplina positiva, ela ensina a gente assim de uma forma muito bonita, muito prática, mas também ela mostra pra gente que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ter pausas na vida, respirar, para então conseguir educar. E isso que eu acho que é o mais bonito, né? Porque às vezes os pais, eles ficam com uma sede de terem técnicas. O que eu faço quando o meu filho tá com videogame? O que eu faço quando o meu filho não quer fazer atividade de casa? Qual técnica que eu uso para isso e para aquilo? Ok, existem formas, né, da gente cuidar disso sim. Mas primeiro a gente se conhece, primeiro a gente cuida de nós mesmos, e aí depois disso é que a gente consegue entregar o melhor para os nossos filhos, ok? Bom, outra coisa maravilhosa da disciplina positiva é que tem habilidades sociais e de vida para desenvolver caráter e competências. Na verdade, a gente deseja tanto isso, né? Desenvolver assim, essas habilidades de vida, de caráter, né? A gente sempre pensa, eu quero um filho que tenha um bom caráter, que eu possa me orgulhar dele depois. Então, para os nossos filhos, né, crescerem dessa forma, a gente precisa ensiná-los a desenvolver essas habilidades de vida. E quando é que a gente vai ensinar isso? O tempo todo, né? Principalmente, eu acho muito legal na disciplina positiva porque ela fala pra gente que o comportamento inadequado é sempre uma oportunidade de aprendizado. Vocês já pensaram sobre isso? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco para vocês, mas assim, o desafio, né? O nosso desafio, que é o comportamento inadequado dos filhos, na verdade, ele pode ser visto como um presente, porque ele pode ser, né, uma forma da gente conseguir ensinar aos nossos filhos o que é realmente correto, o que realmente, né, vai fazer diferença na vida dele. Então, a disciplina positiva, ela trabalha tudo isso. E é uma abordagem muito linda, é uma forma de trabalhar muito bonita, porque ela olha pra gente como ser humano. Ela olha para o ser humano como ser humano, né? Então, isso é um dos encantos que ela tem, tá bom? Agora eu vou falar para você sobre os princípios básicos da disciplina positiva. Eu fico olhando para o lado porque eu sempre gosto de preparar um resumo, assim, né, da minha live, para eu focar naquelas coisas que eu preciso falar, para vocês não saírem sem algo, tá bom? Então, todas as pessoas, na verdade, né, gente, precisam de aceitação, de importância, de um apego seguro. Então, eu gosto de dizer que não é só as crianças. Às vezes a gente pensa que é só a criança, não é. Todos nós precisamos. Você é adulto que tá aí me ouvindo, você gosta de ser aceito. Você gosta de se sentir pertencente. Você gosta e você precisa sentir-se seguro. Então, essa sensação, né, esse senso de aceitação e de importância é para todos. Só que quando os nossos filhos, eles sentem que isso tá desequilibrado, que eles não alcançaram, eles podem utilizar, né, o comportamento deles para mostrar que algo não tá legal. Isso é forte em todo mundo, né? A gente tem esse desejo mesmo de se sentir pertencente. Imagina você aí numa roda de amigos, né? Aí você chegou, ou sei lá, seu primeiro dia de aula, vamos imaginar assim, seu primeiro dia de aula, aí tem uma rodinha lá com vários colegas conversando. E quando você chega nessa rodinha, todo mundo sai, fala que não, que você não, que o que elas estão conversando não é pra você, que não aceitam você lá. Você não ia ficar assim, arrasada, super mal? Então, assim, todos nós temos esse senso, né, de aceitação e importância. Todos nós gostamos de nos sentir importantes, pertencentes, àquilo que tem ali, é um sistema, né? Seja um sistema familiar, seja um sistema escolar, seja um sistema organizacional. A gente gosta de sentir que a gente é importante e que a gente pertence. E claro que com os nossos filhos não é diferente. E como que muitas vezes eles sentem que isso não está acontecendo? Às vezes os pais estão até em casa o dia todo com os filhos, mas os pais não têm um momento para olhar para o filho. Não tem um momento para dedicar para aquela criança, para realmente olhar para aquela criança, para realmente conversar, dedicar atenção, ter tempo de qualidade, né, com aquela criança. E aí os pais acham, mas eu fico o dia inteiro com esse menino, eu dou tudo para esse menino. E quem disse que o menino quer tudo? Às vezes ele não quer tudo, né? Às vezes ele quer sentir simplesmente aceito e importante. E aí, quando você vai tomar uma decisão, você simplesmente não coloca o seu filho no meio.
Ei, Expedito Luke. E aí, quando, né, isso acontece, o seu filho, claro, ele vai sentir que ele tá sendo ali deixado de lado. Então, não é estar o tempo todo ao lado dos filhos, não é encher os filhos de tudo que você imagina. Presentes, eu dou a melhor escola, eu compro esses presentes, eu dou isso, eu dou aquilo. Não é isso, é olhar para a necessidade. E uma das necessidades básicas é esse senso, né, de aceitação e importância que todo mundo tem. Todo mundo que tá aqui tem esse senso e a gente precisa que isso seja desenvolvido. Então, a disciplina positiva, ela trabalha também de uma forma a entender, né? Ela mostra pra gente, ajuda a gente a entender como é o nosso estilo parental, por exemplo. Estilo parental é como que você é, que tipo de pai, que tipo de mãe você é. As mães do programa, né, do programa Mães Conscientes, a gente faz essa avaliação do estilo parental e elas percebem, né, o que elas têm, quais são os pontos fortes, o que elas podem melhorar. Mostra pra você como é a sua forma de ser. Então, trabalha também o nosso autoconhecimento. Com o autoconhecimento, a gente consegue ir muito longe. Sem ele, a gente fica paralisado na vida. E quando a gente consegue trabalhar isso em nós, a gente consegue ajudar os nossos filhos também a desenvolverem habilidades de vida. Ok? Tá ficando claro até aqui? Bom, um dos outros princípios que são básicos na disciplina positiva é que existe sempre uma crença por trás do comportamento. Sempre. De fato, as crenças preveem o comportamento. Então, assim, às vezes, né, os pais falam, Isabela, mas nossa, esse menino chama atenção o tempo todo. Nossa, esse menino, ele quer disputar poder comigo. Nossa, esse menino, ele só quer ficar no computador, sei lá. E toda vez, né, que o comportamento, gente, é uma forma também da gente comunicar. Por exemplo, se vamos imaginar vocês aqui adultos, né? Vamos imaginar que você é casada, e aí você tá insatisfeito com algo que seu esposo ou que a sua esposa fez, que seu namorado, que a sua namorada fez. Você vai ter um comportamento, talvez, se você não conseguir falar abertamente sobre aquilo, você talvez vai ter um comportamento de distanciamento. Tem gente que fecha a cara, emburra a cara, tipo criança. Criança que eu falo no sentido de ser imaturo, tá? Criança que eu falo no sentido de ainda não saber fazer diferente, porque as crianças fazem o que fazem porque elas não sabem fazer diferente, ou porque elas precisam fazer aquilo que elas fazem para demonstrar algo que não tá legal, alguma crença que elas tenham. Então, às vezes, quando a gente mesmo está insatisfeito com algo, o nosso comportamento mostra isso. O nosso comportamento mostra que aquilo é difícil pra gente. A gente distancia, a gente evita conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, você não responde. Você visualiza, lê, não responde. Às vezes a pessoa te convida para fazer alguma coisa com ela, você sempre inventa uma desculpa dizendo que não. Então o seu comportamento também é uma forma de mostrar algo que está lá por trás. Talvez algo que você não consiga dizer de uma maneira assertiva, com as palavras, e você diz isso através do comportamento. Nós, adultos, utilizamos essa forma de se comunicar e, claro, que os nossos filhos também utilizam, né? Principalmente eles que não têm ainda uma comunicação tão desenvolvida, né? Eles talvez ainda não consigam ser tão assertivos. Os adultos eram para ser assim, nem todos somos. Muitos de nós adultos ainda precisamos percorrer muito caminho, precisamos ainda entender muitas coisas para a gente saber se posicionar no mundo, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que vêm para terapia e que o que precisa ser trabalhado nelas é o posicionamento. São pessoas que têm medo de se posicionar, de dizer não. Pessoas que às vezes se tornam depressivas porque sempre precisaram engolir tudo. Os pais fizeram tudo por ela, os pais deram tudo. E é uma pessoa, né, que não consegue se posicionar. Tem medo de colocar a sua própria opinião, de soltar a sua voz, né, no mundo. Então tem pessoas que têm ainda essa dificuldade de se posicionar sendo adultos. Imagina os nossos filhos, né? Então eles também têm essa dificuldade, claro. E nós, enquanto pais, cuidadores, responsáveis, nós ajudamos os nossos filhos a desenvolver essas habilidades de vida. Então a disciplina positiva, ela trabalha muito com isso, ok? Bom, outro ponto, né, que é muito importante aqui na disciplina positiva é que o mau comportamento é fundamental para entender o mundo da criança e sua perspectiva. Eu falo criança, mas é criança, adolescente, até nós, tá? Nós adultos. Incluindo idade, desenvolvimento, gênero e temperamento. Então a gente precisa, o comportamento, né, inadequado, mau comportamento,
É através dele que a gente vai entender como que tá o mundo interno desse filho. Quando esse filho está se comportando mal, é a oportunidade que a gente tem para poder entender quais são as crenças, o que está passando por trás. E assim, na disciplina positiva, nós temos ferramentas para entender melhor. Se o seu filho se comporta dessa forma, quais são as crenças que pode estar por trás, o que você pode fazer para encorajar esse filho, né? Porque, na verdade, assim, tem uma frase até que fala assim, uma criança que se comporta mal, na verdade, é uma criança desencorajada. Porque os pais, os cuidadores, os responsáveis, porque não é só pais, né, gente? Nossos filhos passam grande parte do tempo deles na escola, hoje não estão indo para a escola, mas muitos estão em contato com os professores o tempo todo. Alguns ficam com cuidadores, né? Alguns ficam com avós. Então, assim, pais, cuidadores, responsáveis, professores, nós somos responsáveis por ajudar os nossos filhos a entender tudo isso. E, às vezes, né, a forma que aquele filho, né, que aquela criança, que aquele adolescente, ele teve um comportamento inadequado, ele tá dizendo, na verdade, que algo não tá legal com ele, e através daquele comportamento ele demonstrou isso. Muitas vezes, né, essa crença que tá por trás desses comportamentos inadequados são crenças de necessidades básicas, que é o quê? Sentir-se pertencente, sentir-se amado, sentir-se respeitado, sentir-se visto. Eu gosto de falar isso, de sentir-se visto, porque às vezes a gente não enxerga os nossos filhos. Eu, enquanto consteladora familiar, né, eu percebo isso assim na prática, o quanto que muitas vezes... Deixa eu tentar baixar isso aqui, não tô conseguindo. Desculpa. O quanto que muitas vezes, né, os pais não conseguem enxergar os filhos. Às vezes os filhos já são adultos e aí, às vezes, os pais estão vendo aquela criança, aquele filho, né, aquele adulto pela primeira vez. Porque não é conviver, né, não é estar junto, morando na mesma casa, que quer dizer que a gente enxerga. Não é trocar de roupa, dar roupa pro filho, não é dar o alimento pro filho, não é ensinar o filho o dever de casa, não é isso que quer dizer que a gente realmente está enxergando. Enxergar o nosso filho é enxergar ele como ele é, né? E muitas vezes a gente não quer enxergar o nosso filho como ele é. A gente quer um filho idealizado e a gente não quer abrir mão disso. A gente quer aquele filho idealizado e não aceita enquanto o filho é diferente disso. E às vezes isso sai assim, de forma, sem que os pais percebam, mas sai de uma forma tão solta mesmo, tão assim, não, tá, a gestação foi planejada, a gente desejou muito, mas não era pra ser desse jeito, não era esse filho que eu queria. Então eu já tive pais que falaram dessa forma comigo, pais já idosos falando de filhos adultos, que queriam muito a criança, desejaram muito, mas quando o filho veio não era bem aquilo ali que queria. Então se pudesse, volta pra barriga, volta pra antes da barriga, não nasça. É mais ou menos isso, né? Então, na disciplina positiva, a gente consegue lidar com a nossa humanidade, sabendo que a gente sim tem as nossas crenças, que a gente tem os nossos desejos e que a gente pode, né, mudar a nossa forma de agir, de pensar, claro, de ser no mundo, de acordo com esse conhecimento prévio que a gente vai tendo, né? Principalmente dos nossos filhos, porque quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Claro que nem todo pai e mãe, que são esses que colocam no mundo, conseguem exercer a paternidade, conseguem exercer a maternidade. Tem pais que não dão conta, né? Mas eles são pais no sentido deles terem dado a vida, porque o principal que a gente precisa receber é a vida. Se a gente não recebe a vida, a gente não existe. Então, pai e mãe são aqueles que colocam no mundo, né? Que dão a vida a um filho, que permitam que um filho venha ao mundo. Agora, alguns vão conseguir exercer a maternidade, outros não. Tanto que alguns pais dão para adoção, né? Então, assim, existe essa diferença. E aí, os pais também, né? Eles precisam perceber que o filho deles não vai ser exatamente da forma como eles desejaram. Com certeza não. Se encaixando perfeitamente? Não, não se encaixa. Às vezes, esse filho precisa fazer um esforço para se encaixar. Claro que isso vai trazer muitos problemas para esse filho, né? Porque imagina, você tem seu pai e sua mãe. Nós, enquanto pequenos, enquanto crianças, os pais são tudo pra gente. É a nossa segurança, é quem dá o norte, é tudo. Pai e mãe é tudo. São eles que decidem a nossa vida. E se esses pais não aceitam você da forma como você é, imagina como é pesado para um filho, né? Perceber isso. Claro que os pais, né, quando muitas vezes não concordam com os filhos, eles não fazem isso querendo machucar o filho. Eles não fazem isso muitas vezes nem de uma maneira consciente, percebendo que estão fazendo. Mas eles fazem no sentido de, poxa, mas tem que ser diferente. É porque eles acreditam
Que um bom filho é um filho que é obediente 100% do tempo, que tira nota 10, 100% das provas, né? É um filho que faz todas as atividades em casa, que organiza tudo, que não questiona nada. E, gente, essa pessoa não existe, não é só esse filho, né? Essa pessoa não existe. Quando ela existe, é uma pessoa que com certeza entra em sofrimento. Porque você não poder ser você precisar se encaixar muito no mundo do outro para você conseguir ser aceito, isso é muito doído. E isso, claro, vai trazer sim as consequências, né? Para essa família, para esses filhos e, claro, para os pais. Porque se os filhos começam a entrar em sofrimento, é também responsabilidade dos pais, se eles são pequenos, né? Os pais ainda precisam cuidar disso. Então, na verdade, é uma questão sistêmica, é uma questão familiar, que envolve aí várias situações. Gente, beleza até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Vai colocando aí, tá bom? A mensagem tá chegando clara para vocês, tá fazendo sentido. Vocês vão colocando aí que eu vou continuando, beleza? Então, assim, a melhor forma de criar os filhos e de ensinar é sendo gentil e firme ao mesmo tempo. E, na verdade, ser gentil e firme, né? A gente tem técnicas para ensinar os pais a serem os pais cuidadores, responsáveis, a serem gentis e firmes. E quando a gente dá conta disso, é realmente excelente, né? Dá conta de ser gentil, tá tudo ok, né, Sheila? Dá conta de ser gentil e firme, porque a gente consegue ter empatia pelos nossos filhos, concordar com os nossos filhos, não no sentido de falar do seu filho, sei lá, quebrou o videogame dele. Não é você ser gentil no sentido de falar, filho, tudo bem ter quebrado. Você tava com raiva, tudo bem ter quebrado. Não é isso. É falar assim, filho, mamãe entende que você estava com raiva. Vamos imaginar que o filho quebrou o videogame porque ele teve um acesso de raiva. Filho, mamãe entende que você estava com raiva, mas quebrar o videogame não é aceito. Aí não, né? O que a gente pode fazer então da próxima vez para quando você sentir raiva? Então, ser gentil e firme é você compreender os sentimentos, porque os sentimentos, eles fazem parte de nós. A gente não luta contra sentimento nenhum, gente. Sentimento a gente lida, a gente aprende a lidar com eles, a gente aceita. Porque os sentimentos, eles simplesmente vêm. Quer a gente queira ou não, eles vêm. E às vezes a gente tem, sim, momentos de raiva, né? Às vezes a gente tem momentos de raiva. Então não adianta simplesmente deixar a raiva tomar conta. Por exemplo, vou contar uma situação aqui pra vocês. Eu encomendei aqui uns móveis planejados para minha sala, isso foi em dezembro do ano passado, foi uma indicação, eu confiei muito, simplesmente chamei a pessoa, fechamos o contrato, paguei tudo à vista e a pessoa até hoje não terminou, até hoje. Agora falta uma pequena coisa, mas a pessoa até hoje não terminou. Então, assim, eu senti muita raiva, gente, muita raiva. Eu senti mesmo raiva, eu senti tristeza. Eu pensei, gente, como que eu pude confiar? Como que eu pude fazer isso? Eu devia ter pesquisado mais, eu devia ter buscado uma outra pessoa. Então, eu senti raiva. Eu cheguei a olhar na justiça como que eu faria para entrar com o processo, se valeria a pena ou não. E aí eu fui me dando tempo, eu fui trabalhando. Quando eu ia lidar, né, com esse fornecedor, eu tentava me equilibrar, porque eu pensei, gente, se eu também ficar despejando a raiva que eu tô nele, pode ser que ele suma e aí que a coisa complica mais pra mim. Então, a raiva... Desculpa, gente. Eu tô engasgada, viu? Não é coronavírus, não. A raiva, ela faz parte. Ela vai vir também como outros sentimentos. Então, eu não vou lutar com essa raiva que vem. Eu vou lidar com a minha forma de lidar com essa raiva que vem em mim. E esse é um ensinamento para tudo. Para você que tá me ouvindo, para os seus filhos, para todo mundo. Então, muitas vezes, a gente tende, né, a evitar entrar em contato com os nossos próprios sentimentos. E é isso que nos faz ficar ainda mais frustrados, porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. A gente aprende a lidar, a gente aprende a concordar. Então, assim, tem infinitas situações aí na sua vida, sabe? Que pode estar acontecendo isso. E que às vezes o seu filho tem raiva e você diz pra ele que ele não tá com raiva. Às vezes ele tá triste e você diz pra ele que ele não tá triste. Às vezes ele tá chorando e você tá dizendo pra ele que ele não tem motivo pra chorar. E se ele tá chorando, ele tem, né? A questão é que você não quer concordar com o motivo dele de estar chorando. Mas quem tá sentindo é ele. Com a maturidade dele, né? Porque quando a gente era criança, a gente chorava sim por causa de qualquer coisa. A gente chorava porque o nosso desenho preferido tinha terminado, né? Não estava passando mais na TV, a gente queria que passasse.
A gente chorava, por exemplo, eu ficava triste quando o programa da Xuxa terminava. Quando eu era criança, eu assistia Xuxa. E era uma tristeza para mim. Não quer dizer que não é. Só que nós somos, muitas vezes, né, enquanto pais, enquanto autoridade perante os pequenos, a gente pensa assim, agora é a minha vez, então agora eu que mando, agora eu que falo como tem que ser, agora eu que resolvo, agora eu que vou dizer que isso não é motivo para chorar, chegou a minha vez de comandar. E é como se a gente fosse, nossa, agora eu posso, agora eu posso. E não é bem assim, sabe? A gente precisa entender que enquanto os nossos filhos pequenos, eles também precisam ser respeitados. Nós também deveríamos ter sido. Muitos de nós, né, da nossa idade, eu sei que não fomos, porque a forma de se relacionar antes era outra e hoje é um pouquinho diferente. A Silmara colocou, a Lara me pede alguma coisa para quebrar porque está... Ai, Silmara, Lara... Porque está com raiva. Fala que está com vontade de quebrar alguma coisa. Quando ela era pequena, ela rasgava papel. Olha, então, Sil, vocês podem providenciar o cantinho da calma. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas assim, o cantinho da calma, ele é uma possibilidade para quando ela estiver sentindo raiva, né? Imagina se toda vez que ela sentir raiva, ela vai querer quebrar alguma coisa. E quando não tiver nada para ela quebrar? E quando ela estiver no trabalho, né? Então, assim, a gente precisa pensar em estratégias que sejam duradouras, que sejam eficientes, eficazes a longo prazo. Talvez hoje, enquanto ela é pequenininha, ela quer quebrar alguma coisa, ela quer rasgar o papel, mas e depois? Como que ela vai lidar com essa raiva? Então, a gente aprende, a gente ensina, né, a criança a lidar com essa raiva. Beleza? Tá ficando ok aí, gente? Outro ponto, né, princípio básico também da disciplina positiva. Escute, reserve um tempo para ensinar o vocabulário dos sentimentos e encoraje consciência emocional. Se todos nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto cuidadores, dessemos conta de fazer isso, os nossos filhos provavelmente eles não teriam tantas dificuldades emocionais. Porque dificuldade emocional todo mundo vai ter. A gente precisa aprender a lidar com as nossas dificuldades, né, até chegar o momento que vai surgir sim as adversidades e a gente vai aprender a lidar com elas. Inclusive quem faz terapia faz por isso, né, para aprender a entrar em contato com esses sentimentos, aprender como lidar com isso e conseguir resolver sozinho. Então é como se ele fizesse um treino quando ele tá com o terapeuta dele, com o psicólogo dele, para que depois ele receba alta, depois que ele estiver bem treinado, ele recebe alta e vai cuidar da vida dele sozinho. Então, se nós pais fôssemos, né, os coterapeutas dos nossos filhos enquanto pequenos, se a gente conseguisse ajudá-los nesse processo, a gente ganha tempo, a gente ganha qualidade de vida, a gente consegue entregar o nosso melhor para os nossos filhos. Então, a gente precisa começar a aprender a educar os nossos filhos de maneira emocional também. Como que a gente faz isso? É um bebezinho pequenininho, tá chorando? Você percebeu que seu bebê chorou porque o papai ou a mamãe saiu para trabalhar, ou a babá, ou sei lá, alguém saiu, a titia? Mamãe entende, você tá triste? Tá com triste porque a titia saiu para trabalhar? Pronto, você começa assim. E aí o seu filho vai entrando em contato com esses sentimentos. Às vezes, né, tem filhos, tem crianças, tem adolescentes que acham que são ansiosos porque os pais falaram toda a vida para eles que eles são ansiosos, mas às vezes eles nem são. Então, a gente precisa começar a educar os nossos filhos de maneira para as emoções. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso no dia a dia. Hoje em dia existem muitos profissionais, né, muitos psicólogos que fazem as oficinas das emoções. Então, através das oficinas das emoções, né, é uma forma da gente conseguir educar os nossos filhos para esse momento. Os pais podem fazer oficina das emoções para eles aprenderem. Então, a gente, se você é adulto ainda não sabe, não conhece muito esse universo das emoções, tem dificuldade, você se torna aí um especialista, vamos dizer assim, não é que você precisa fazer algum curso nem nada. Comece a entender melhor disso, compra livrinhos infantis, tem livrinhos que trabalham todos os tipos de emoção, vai ver aquele filme Divertidamente, que é lindo, maravilhoso, vai ver esse filme com seu filho e vai mostrando para ele, ali já é uma forma de você ir ensinando. Então a gente precisa começar a colocar as emoções como parte da nossa vida. Então, lembrando que a raiva vai aparecer, que a tristeza vai aparecer, que o nojo vai aparecer. Às vezes a criança tem nojo de algum alimento. Acontece, gente. E aí você quer dizer que não, né? Que aquilo é errado. Mas às vezes ela tá com nojo. O nojo também tem lá
a função dele, né? Ele também é bom, assim, em algum aspecto. Tem momentos que a gente precisa, assim, do nojo, né? Imagina se você não sente nojo de barata, você vai querer ficar comendo barata, não é? Então, assim, as emoções, todas elas servem, né? Para nos mostrar algo, para nos ensinar, para nos proteger. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Semana passada, não, essa semana... Bom, não sei se a pessoa tá aí, mas enfim, acho que não. Não sei se vai ver depois. Mas semana passada tivemos uma constelação. Tive uma constelação aqui no espaço. E que a pessoa que estava constelando, eu percebi que ela usava o desmaio para fugir do sentimento. Ela sempre desmaiava quando ela estava diante de uma situação que para ela era difícil. Mas não dá pra gente passar a vida inteira desmaiando, né, gente? A gente precisa aprender a enfrentar tudo da forma como é, a lidar com aquilo, a parar de fugir. E eu lembro que a gente falou, que eu falei, eu e minha irmã, né? A gente faz as constelações juntas. Para de fugir e enfrenta. Você tem força para enfrentar. Então, às vezes, a gente foge de diversas formas. A gente foge dos nossos sentimentos. A gente foge mudando de assunto. A gente foge desmaiando. A gente foge brigando para não entrar em contato com algo que doeu mais. Às vezes é mais fácil brigar. A gente procura, na verdade, né, sempre uma forma que seja mais confortável pra gente. E nem sempre o confortável, o que é mais confortável, é o que é o correto. A gente precisa aprender o que é correto e lidar com as coisas da forma como são. Beleza, gente? Tudo ok por aqui? Sim? Vamos lá. Bom, convide criança, Sil, agora essa aqui, ó, sobre a pausa positiva, o cantinho da calma. Convide crianças com no mínimo aí 3 anos de idade, porque quando elas são muito pequenininhas, elas ainda não sabem muito sobre isso, a criarem um espaço para pausa positiva, que elas possam, então, escolher como um lugar para esfriar a cabeça e se autorregular, não como punição. O que seria isso? É o cantinho da calma. Tudo ok, né? Beleza. É o cantinho da calma. É você convidar os seus filhos para que vocês tenham um cantinho aí na sua casa, do jeito que for possível para vocês, mas que vocês tenham um cantinho aí na casa de vocês, pra, por exemplo, a Lara fala, mamãe, tô com raiva, me dá alguma coisa para quebrar. Filha, vamos pro cantinho da calma? Não, mamãe, não quero. Ah, então eu vou agora porque eu tô precisando me acalmar. Porque aí você vai mostrando pra ela que quando a gente tá com raiva, a gente se acalma. A gente não destrói alguma coisa, a gente se acalma, né? Ok. Existem até pessoas que utilizam, né, dessa forma para se acalmarem. Eu acho que ela não é adequada o tempo todo, porque muitas vezes você não vai ter o que destruir. Na verdade, a raiva, ela vem mesmo como um trovão, né? Eu gosto de usar esse termo com as crianças, o trovão da raiva. E aí a gente pega a nuvem da calma para poder acalmar. Então, assim, você pode construir um cantinho, pode ser colocar um tapetinho, almofadas, colocar o que for possível aí para que a pessoa possa ir para lá e voltar ao seu estado de equilíbrio. Vocês, né? Vocês adultos, quando estão aí muito... Ei, Dani, você tá sumida! Vocês, quando estão, assim, muito nervosos, vocês não querem primeiro se acalmar? O ideal não é isso, do que a gente sair brigando, xingando. Eu vou mostrar aqui pra vocês o cantinho da calma que eu tenho aqui no espaço, tá bom? Mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí na casa de vocês. Ó, tá vendo? É um espaço que você pode sentar. Aqui eu coloquei alguns bichinhos, mas ali, ó, aí tem os lápis, canetinha, tem o que precisar. E essa aqui é a nuvem que eu gosto de utilizar, que é a nuvem da calma, para quando as crianças estão com o trovão da raiva, a gente usa a nuvem da calma aí com diversas estratégias para se acalmar. Então, você vai fazer na sua casa da maneira que foi possível para vocês. Tem um livro que eu não tô com ele aqui agora. É o Espaço Mágico que Acalma, e ele é da disciplina positiva, e é um livrinho muito lindo, que ajuda vocês a lidarem mais com isso, a terem mais ideias, ajudar a criança. Chama O Espaço Mágico que Acalma, tá bom? É um livro da disciplina positiva, e ele é maravilhoso para ajudar os filhos aí nesse processo. Bom, outras coisas que a gente pode fazer. Foque em soluções. Vou arrumar uma nuvem. É lindo, Sil? É lindo, aquela ali é de feltro. Então, assim, você pode arrumar uma nuvenzinha para ser a nuvenzinha da calma. Pode pedir a criança para abraçar, né? Abraça a nuvem, então, até essa raiva passar. Vai dançar, dança, pula até essa raiva passar, sabe?
E aí a gente pode ir arrumando estratégias, gente. Estratégias de acordo com o que é possível para cada família. Você não precisa ter uma nuvem da calma, você pode ter o cobertor da calma, você pode ter o travesseirinho da calma, você pode ter a caixa da calma, você pode ter o canto da calma, entende? A gente faz de acordo com o que é possível para nós. Cada família faz de acordo com o que é possível para ela. Beleza? Foque em soluções e envolva as crianças no processo sempre que possível e não culpe. Então, às vezes, né, os nossos filhos, eles fazem algo, vamos dizer que é algo que é errado, né? Seu filho foi colocar o suco no copo, pegou a jarra, foi colocar e derramou. Aí a gente, menino, você é desastrado demais, olha o que você faz e blá, 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 arruma uma confusão. Mas aí foca em solução. Qual que é a solução, filho? Vamos limpar aqui agora então, organizar isso aqui, e aí você ensina o seu filho como que faz. Primeiro a gente ensina, quando você colocar da próxima vez, você pode ter mais cuidado, você pode segurar o copo, segura a jarra com mais firmeza, vire aos poucos. Vamos fazer juntos da próxima vez, até que você aprenda a fazer sozinho? Só que a gente perde as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, né, de ajudar os nossos filhos, a gente perde se descontrolando, a gente perde culpando, xingando, porque é natural, com a gente era assim, né? Na maioria das vezes, quando a gente errava, era sermão atrás de sermão. Menos sermão, mais conexão, gente. Menos sermão, mais encorajamento. Então, encorajar o seu filho a... Como que a gente faz, então, para resolver isso de uma próxima vez, para que isso não aconteça mais? Ou como que a gente faz agora? Pergunta o seu filho, ele também pode ter uma solução. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a dar solução, porque senão viram adultos que não sabem fazer nada sozinho, que precisa do outro o tempo todo. Às vezes casa, mas é o esposo ou a esposa, ou o companheiro ou a companheira, enfim, que tem que resolver tudo, porque essa pessoa só sabe ser mandada, não sabe fazer nada de diferente na vida, sabe? E aí não é legal, né, gente? A gente precisa aprender a cuidar da nossa própria vida. Pessoa que às vezes para escolher qualquer coisa tem que ter a permissão do outro. Que para fazer qualquer coisa tem que ter a permissão do outro. Então, na disciplina positiva, a gente trabalha tudo isso. É uma forma da gente olhar para tudo isso e trabalhar tudo isso. Vamos lá, o que mais? Faça um acompanhamento quando necessário, com gentileza e firmeza, dignidade e respeito. Então, num processo aí de ensinar o seu filho, né? Meu filho não sabe arrumar o quarto dele ainda. Em vez de eu brigar com ele, né? Menino, esse quarto tá muito bagunçado. Às vezes a gente nem fala com o filho que ele precisa arrumar o quarto. A gente fala assim, esse quarto tá muito bagunçado. Achando que ele é obrigado a entender que a gente tá falando que ele tem que arrumar o quarto. E arrumar o quarto é o quê? Às vezes a gente pode dividir a tarefa. Arrumar o quarto é o quê? Filho, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos organizar a sua cama? Vamos guardar os sapatos onde eles devem ficar? Vamos guardar os brinquedos onde eles devem ficar? E aí a gente vai fazendo passo a passo, ensinando. A gente precisa ensinar. E como que a criança aprende? Ela vê a gente fazendo, a gente ensina ela a fazer e aí ela aprende. Ela não aprende só porque você acha que ela teria que saber. Não é por isso. Hoje mesmo eu estava conversando, né, com uma pessoa e ela falando assim, Isabela, minha mãe não me ensinava a gente a fazer comida não, a preparar os alimentos não, mas eu tinha que cozinhar. E ai de mim se eu fizesse errado. Então, às vezes, né, os pais, nós enquanto pais, enquanto responsáveis, pra gente algo que é óbvio, arrumar o quarto. Você tem uma noção do que é arrumar o quarto. Mas o seu filho, ele ainda não tem. Então, você primeiro precisa ensinar pra ele o que é fazer isso, pra que ele saiba o que ele precisa fazer. Beleza? Então, assim, a gente precisa investir tempo de ensinar algo aos nossos filhos, de acompanhá-los, de supervisionar o que eles estão fazendo, para então eles realmente aprenderem a fazer. Se a gente não tira esse tempo para supervisionar, para ensinar, não tem como a gente cobrar deles um resultado diferente depois. Então, primeiro a gente ensina, ok? Encoraje o crescimento e o esforço nas melhorias. Cautela a usar elogios. Por quê? Os nossos filhos, eles vão melhorando com o tempo. Tudo, gente, tudo na nossa vida, não é? Imagina lá o seu primeiro emprego, você entrou sabendo tudo, você não entrou sabendo tudo. Você foi melhorando com o tempo. Às vezes até subiu, né, de posição, melhorou o salário. Mas você não entrou no ponto que você está hoje. E os nossos filhos, eles estão ainda lá embaixo, no sentido deles estarem aprendendo. Então, hoje seu filho pode arrumar a cama de um jeito que fica meio bagunçado. Amanhã ele já vai fazer diferente. Daqui a 1, 2 semanas ele já vai fazer diferente. Então, a gente precisa de rotina, de supervisão, de acompanhamento. E aí a gente vai melhorando com o tempo.
E tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Então a gente melhora do jeito que a gente pode fazer, ok? Então lembre que com os filhos de vocês também é assim. Ele não nasce sabendo tudo, ok? E cuidado com o elogio. Quando a gente utiliza isso na disciplina positiva, a gente mostra, né, que o elogio ele é diferente do encorajamento. Uma coisa é elogiar, outra coisa é encorajar. A gente está muito acostumado, às vezes, a elogiar. Teve até uma mãe que falou na semana passada, falou assim, Isabela, mas eu bato palma para tudo que a minha filha faz e nem assim resolve. Eu falo para ela que tá bonito, que tá legal. Não, não é isso. Os nossos filhos não precisam ficar dependendo somente da nossa autorização, da nossa aprovação para tudo. Eles precisam perceber se tá ruim ou não para eles. Seu filho arrumou a cama. O que você acha, filho? Tá legal? Não é, eu não gostei que tá feio. Nossa, tá lindo, maravilhoso. Nossa, filho, que legal. Olha, você fez desse jeito. Amanhã vamos tentar de novo? Quem sabe amanhã a gente consegue fazer de uma outra forma? Seu filho tirou 10 na prova. Nossa, parabéns, você fez do jeito que eu queria. Filho, como você se sente tendo tirado esse 10 na prova? Filho, como você se sente tendo tirado 5 na prova? Filho, como que você se sente com essa roupa, com esse calçado, enfim, com qualquer coisa? A gente precisa encorajar os nossos filhos. E encorajar é mostrar que eles precisam também perceber as coisas e eles precisam perceber a possibilidade deles de fazer diferente. Então, não é tirar 10 porque a mãe ou o pai gosta. Claro que a maioria age assim. Mas talvez se esforçar pela prova porque é bom para ele, porque é ele que precisa aprender. Porque os pais já passaram dessa fase. Os pais já aprenderam essas coisas de escola. Ou não, né? Mas os pais já passaram dessa fase. Então, é a gente conseguir encorajar mais, elogiar menos. Claro que o elogio ele vai fazer parte, né? Não é, então não vou mais elogiar meu filho. Não é bem assim. Mas é que a gente precisa encorajar. E encorajar é tirar esse controle de nós. Faça isso porque eu fico feliz. Coma tudo porque eu fico feliz. Ou coma esse alimento porque é importante para você. Coma esse alimento porque assim você vai se sentir mais saudável, entende? Então, a gente precisa ver essa diferença aí de elogio e de encorajamento. Então, a gente foca mais no encorajamento do que no elogio. Bom, use reuniões de família para encorajar o senso de pertencimento da turma e construir cooperação através de resolução de problemas. Então, assim, algo que é bem bacana, né? É a família tirar um dia para fazer essas reuniões de família, que é reunir a família toda e vocês puderem tratar ali de situações que estão sem saber como resolver. Ajude, coloque o filho nesse processo. Claro, gente, que não é a relação dos pais que é para ser discutida, não, tá? Filho não se envolve com isso. Mas questões simples, de organização da casa, questões que precisam ser resolvidas, claro que de acordo com a maturidade do seu filho. Lembrando que relação de casal não entra em discussão de filho. Filho não se envolve com isso. Aí é do casal. Beleza? Então, assim, quais são, né? Deixa eu ver o tempo. Quais são os 5 critérios da disciplina positiva? Ó, eles ajudam os filhos, né, a desenvolverem um senso de conexão, de aceitação e importância. Quando a gente tem isso, a gente se sente mais seguro para ir para a vida, para fazer as nossas coisas, para ser quem somos, para entrar em conexão conosco mesmo, com a nossa essência. E quando somos assim, nós somos um adulto que flui muito mais na vida, que tem muito mais sucesso de todo ponto de vista, ok? É gentil e firme ao mesmo tempo, então é respeitoso, mas é encorajador. É eficaz a longo prazo, né? Às vezes os pais perguntam como fazer. Ah, será que se eu fizer isso tá certo? Eu falo assim para os pais, ao longo prazo, o que você acha que isso pode gerar? Então, as nossas ações com os nossos filhos, elas precisam ser efetivas em longo prazo, não apenas ali naquele momento. Dar a palmada e o grito resolve no momento, mas não é efetivo em longo prazo. Então, efetivo em longo prazo envolve um investimento muito maior dos pais, mas é muito mais efetivo, ok? Então, a gente precisa pensar nisso. Ensina valiosas habilidades sociais e de vidas para o bom caráter, como o respeito, a preocupação com os outros, a resolução de problemas e a cooperação. Quando a gente tem empatia, quando a gente consegue lidar com a resolução de problemas, a nossa vida é melhor, a nossa vida flui melhor. E convida as crianças a descobrirem que são capazes, encoraja o uso construtivo de seu poder pessoal e de sua autonomia. Então, a criança começa a perceber que ela é capaz. Eu falo criança, gente, mas adolescente, adulto também pode aprender com a disciplina positiva, tá bom? Não são só as crianças. Eu falo aqui muito para as crianças, eu atendo muitas crianças, eu lido muito com os pais.
mas são todos seres humanos. Nós adultos também, beleza? Então, assim, ajuda as crianças, sabe, a perceberem que elas são capazes e que elas podem, né? Podem desenvolver sua autonomia, podem desenvolver o seu senso de cooperação, de empatia. Elas conseguem fazer isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu quero falar agora para você sobre uma coisa que é... vocês vêm virado aí, né? É o programa Mães Conscientes. Nós estamos na 3ª turma do programa Mães Conscientes. É um grupo para mães, exclusivo para mães, tá bom? É um grupo de 21 dias, onde a gente trabalha muito baseado em ferramentas da disciplina positiva, nas ideias da disciplina positiva, da abordagem sistêmica e da minha experiência, né, o tempo todo aí lidando com famílias, lidando com pais. Então, são 21 dias para transformar a sua relação com a maternidade. Então, envolve o autocuidado, o autoconhecimento, conexão com os pais, conexão com a nossa criança interior, e aí, depois disso, a gente aprende a lidar melhor com os nossos filhos. Então, o programa era de 15 dias, agora são de 21 dias, porque eu resolvi colocar algumas outras atividades para que os pais consigam, né, para que tenham mais tempo para desenvolver algumas habilidades. Quem quiser se inscrever, o link tá na bio aqui do meu perfil, ou então pode me chamar no direct, tá? Que eu envio as informações. O grupo começa na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, e vai até o dia 31 de agosto. Então, as vagas são limitadas, porque quem aqui já participou sabe que eu vou acompanhando uma por uma. Eu vou, no grupo, né, eu vou olhando uma por uma o que precisa olhar, o que precisa fazer. Então, as vagas são limitadas, tá bom? Se você tem a ideia, né, sabe de alguém, de alguma mãe que tá precisando desse programa, porque é uma questão mesmo da gente precisar, né? É uma questão mesmo de necessidade. Se você conhece alguma mãe que esteja precisando desse programa, pode indicar, tá bom? Começa então na próxima segunda-feira. Vocês podem se inscrever até o próximo sábado, ou seja, depois de amanhã. Beleza? Gente, então é isso. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Fez sentido para vocês essa live? Vão colocando aí. E vocês podem também, gente, dar ideias, né, de live, assim, de que tema. Hoje eu tava sem saber o que eu ia falar. Decidi, na hora que eu liguei aqui o celular, coloquei ele aqui, falei, vou falar sobre a disciplina positiva. Aí fiz um resuminho e falei pra vocês. Mas é isso então, tá bom? Vocês podem dar sugestões de temas. Indiquem, gente, o grupo pras mães. Silmara colocou muito bom, a Carolina colocou, não pode esquecer que é uma oportunidade de mães se verem como mulher, por vezes esquecemos disso, e é verdade, né, Carolina? Porque mães não no sentido de que é só trabalhar a maternidade, né, Carolina? O grupo não é só para trabalhar a maternidade, o grupo é para trabalhar a nossa identidade, e depois que a gente trabalha a nossa identidade, aí sim que a gente consegue olhar para essa mãe, né? Porque, na verdade, é a mulher que sustenta a mãe. Primeiro a gente é mulher, só depois é que a maternidade vem. Só pelo tornar-se mulher é que a maternidade é possível, né? É possível chegar para nós. Então, são papéis diferentes, né? E muitas vezes, enquanto nos tornamos mães, a gente esquece dos outros papéis. Muitas vezes a gente fica perdida ali no puerpério e algumas mães demoram muito para recuperar e sentem que elas não têm mais vez no mundo. Eu lembro quando a minha filha ainda era bebê, eu pensava assim, logo lá naquela fase, né? Naqueles primeiros dias no puerpério, falei, gente, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de fazer cursos e tal. Eu falava, nossa, agora então não vou fazer mais nada, agora é tudo pra minha filha. Aí depois eu pensei, não, de jeito nenhum. Eu preciso cuidar de mim. E aí depois de um ano eu voltei pra minha vida profissional ativa, né? Porque eu dei um tempo mesmo. Eu parei, na verdade, era pra eu parar um ano, mas eu dei conta de ficar 9 meses. Ei, Ana. A Ana perguntou, qualquer mamãe ou é focado pra mamãe de criança? Não, Ana, é para qualquer mamãe, tá? A gente já teve até avós no grupo. Na verdade, a gente aprende a lidar com pessoas, não é só com filhos, né? Então, a gente aprende a lidar com pessoas. Então, qualquer mamãe, tá bom? Claro que quando a gente é mãe de criança, a gente é mãe há pouco tempo, então a gente consegue utilizar aquilo ali com facilidade com a criança. As mães, quando já são mães de adultos, elas têm um outro significado, elas ressignificam o grupo de uma outra forma. São experiências diferentes para cada uma, mas para mães de adultos também serve, tá bom? Bom, gente, então é isso. Gratidão por vocês que estiveram aqui, que acompanharam, tá?
A presença de cada uma aqui de vocês encoraja muito a minha prática, encoraja muito eu estar aqui. Os retornos que vocês dão, os feedbacks que vocês dão, isso me encoraja muito a continuar, né? Porque não é porque eu sou profissional que eu sei tudo, né? Me encoraja a estudar mais, a conhecer mais, a estar aqui, a dedicar o meu tempo a vir aqui falar com vocês. Então, sou muito grata mesmo, tá bom? Vou dar de presente, espero que ela não entenda como indireta. Tá bom, Ana? Ó, é muito bom, tá? Pra sua mãe, que eu imagino que é pra sua mãe que você tá falando, né? Mas assim, é muito bom enquanto pessoa, não é só enquanto mãe, não. É bom, o programa ele é bom pra gente enquanto pessoa, tá bom? Gente, então é isso. Gratidão. Ana, aqui no link aqui da minha bio tem, tá? O formulário para inscrição. Qualquer coisa você me chama no WhatsApp ou aqui no direct. Ok, gente? Boa tarde. Bye, bye pra vocês. Tchau, tchau.